Dependendo de como você lida com o que as outras pessoas fazem contra você, você pode crescer muito. Mas se você carregar dentro de você a tristeza, a raiva por algo que alguém fez contra você, isso vai te atrapalhar muito. Porque se você não utilizar essa energia da raiva, da tristeza, da dor para te impulsionar para crescer, se você só guardar isso dentro de você, isso vai te afundar cada vez mais. Mas se você souber utilizar essa energia da raiva, do sofrimento, da dor, da maneira correta, você pode ser o maior beneficiado. E a outra pessoa que talvez tinha o objetivo de te prejudicar, de te fazer mal, ou mesmo que não tivesse esse objetivo, mas acabou te magoando e te ferindo de alguma forma, vai ter te ajudado, mesmo sem querer. Por isso, nesse vídeo, vamos conversar sobre isso. Será que você está pronto ou pronta para usar algo que te machucou ao seu favor? Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Você já percebeu que quem só te acolhe te deixa confortável demais? Que muitas vezes o que gera o nosso crescimento é o atrito? Quantas vezes a gente para refletir? Quantas vezes a gente para tomar uma decisão diferente diante de um momento de dor, diante de um momento que nos sentimos magoados? Muitas vezes, quando a gente está na zona de conforto, a gente não tem aquela energia para se movimentar, para fazer aquilo que precisa ser feito, para ter atitude diante da vida. Mas, quando algo mexe com as nossas estruturas, quantas vezes começamos a nos movimentar? Então, muitas vezes é necessário que a gente passe por situações desafiadoras na nossa vida, porque são essas situações que nos impulsionam ao crescimento. São essas situações, muitas vezes, que nos fazem parar, refletir, perceber também a nossa parcela de responsabilidade, perceber aquilo que a gente pode fazer diferente, perceber que às vezes a gente não está fazendo nem pela gente e às vezes está querendo que outras pessoas façam. Muitas vezes algo que alguém faz que nos machuca dói, mas muitas vezes também está confirmando aquilo que a gente já acreditava ao nosso respeito. Aquilo que a gente não queria, muitas vezes, que as outras pessoas nos mostrassem, porque dói demais. Só que no final das contas, estamos todos aqui sendo espelhos uns dos outros, mostrando um para o outro aquilo que a gente precisa se trabalhar, se melhorar. Às vezes, a gente só quer ver os prazeres e as delícias dessa experiência, mas e os desafios que tanto nos fazem crescer também? Porque são poucas as pessoas que crescem quando está tudo bem, quando está tudo confortável. A maior parte das pessoas cresce quando a dor chega, quando vem um desafio. Quantas pessoas, por exemplo, sabem que precisam melhorar a alimentação e não melhoram? Até receber os checkmates do médico, até perceber que não tem mais jeito. E aí, às vezes, essa pessoa revoluciona a alimentação dela. Quantas pessoas sabem que precisam melhorar o comportamento que têm, mas enquanto não perdem um relacionamento, não mudam. Então eu sei que muitas vezes as pessoas podem fazer algo que pode nos machucar, que pode doer, mas se a gente olhar para isso como algo que muitas vezes vai nos impulsionar, a gente cresce. Mas se a gente ficar só alimentando aquilo que aquela pessoa fez, aí porque foi injusto, aí porque foi errado, foi isso, foi aquilo, a gente só vai se afundando na nossa própria dor. A gente não cresce, a gente não avança. E se era o objetivo daquela pessoa nos ver mal, nos magoar de verdade, parabéns para ela, porque ela conseguiu. Ela conseguiu te tirar do teu eixo. Ela conseguiu te desestabilizar. Será que não já está na hora de você utilizar isso ao seu favor? De você crescer com isso? De você amadurecer? De você perceber o que você pode fazer para não ter que lidar mais, talvez, com esse tipo de situação? Para escrever uma história diferente para você? Para ver também se, será que isso que essa pessoa disse sobre mim ou isso que essa pessoa fez está ressoando com alguma coisa aqui dentro de mim? Será que isso está querendo me mostrar algo? Será que eu acreditei nisso que essa pessoa disse?
Será que está me doendo tanto porque eu acredito exatamente no que ela disse? Então, é interessante a gente refletir a respeito disso. Você pode até, de fato, ter sido injustiçado, mas às vezes tentar provar o contrário só vai te adoecer. E a depender do contexto e da gravidade do que aconteceu, o foco tem que ser em você. Porque se você colocar toda a sua energia nessa questão, você vai ficar exausto e exausta e nada vai adiantar. Se é algo que realmente, não, eu tenho que tomar uma atitude diante disso, Jéssica. Foi algo que realmente eu preciso me movimentar. Aí, beleza. Mas tem coisas que, por mais que sejam injustiças, você não precisa provar para ninguém que aquilo foi uma injustiça. Então, será que às vezes, não sei se é o seu caso, mas será que às vezes não seria muito melhor você dedicar toda essa energia em você, para você fazer aquilo que precisa ser feito, para você se transformar numa versão ainda melhor sua? Porque tudo isso é energia. E às vezes você está depositando energia em um lugar que não vai te trazer nada de positivo. Você só está desperdiçando essa energia que você poderia utilizar para o seu crescimento. Você já ouviu casos, por exemplo, tem muitas pessoas que passam por isso, passam por uma situação muito desafiadora dentro de um relacionamento amoroso. E aí aquilo mexe tanto com a pessoa que ela começa a fazer, até ela alcançar aquilo que ela quer. E muitas conseguem isso. Mas já pensou se essas pessoas ficassem a vida toda num quarto chorando e dizendo: ai, poxa, eu não foi assim, foi injusto, a pessoa disse isso, disse aquilo. Tá, mas só que lembra do fato que ninguém vai vir te salvar, ninguém vai fazer por você. É só você que tem como fazer por você. As pessoas, elas podem te ajudar sim, mas você tem que fazer a sua parte. É você quem vai trilhar o seu próprio caminho, é você quem vai trilhar a sua própria jornada. Então, para observar isso, presta atenção no que você está vivendo. Será que você está indo por uma direção que vai te fazer bem ou será que essa direção só vai te prejudicar, te fazer mal? Você já parou para observar, por exemplo, questão de política? Você já viu que sempre a oposição faz o outro lado se mexer? Então, é sobre isso. Pensa nisso na sua própria vida. Vamos supor que você é o lado A, a outra pessoa é o lado B. Aí a outra pessoa faz algo e isso te irrita, isso mexe com você, mexe com as suas emoções. Daí você toma uma atitude diante disso. E aí, às vezes, essa sua atitude que você tomou, mesmo sem você estar com essa intenção, vai acabar atritando com a outra pessoa. E não estou dizendo que esse deve ser o seu objetivo. Fazer algo para atritar com a outra pessoa, porque o foco não deve ser a outra pessoa. O foco não deve ser o que aconteceu, o foco deve ser você. E o que você quer construir na sua própria vida. E o que você quer fazer da sua vida, quem você quer ser. E o reconhecimento de quem você já é. Porque você já é alguém. Mas é inevitável que todos nós influenciamos um ao outro de alguma forma. Às vezes pelo atrito, às vezes pelo incentivo, porque fizemos algo e outra pessoa olha e se inspira na gente também. Só que observa, esse exemplo que eu estava te dando da política. Quantas vezes, quando um lado se mexe, o outro vai lá e se mexe. Aí o lado de cá se mexe, aí o lado de lá se mexe também. Então, muitas vezes na nossa vida acontece isso. A gente só precisa ter a sabedoria para aprender com tudo que nos acontece, aceitar tudo aquilo que foi, da forma que foi, e saber o que a gente pode fazer hoje e fazer isso. Porque quantas vezes a gente pode ficar perdido no passado ou no futuro, com preocupações a respeito do futuro, ou remoendo o passado, só que é só nesse momento, é só nesse instante, é só isso aqui que existe agora. Um minuto depois, a gente não sabe se vai existir. E às vezes a gente fica alimentando um monte de coisa negativa, densa dentro da gente. Mas está na hora de você começar a olhar para você, de você utilizar tudo aquilo que aconteceu com você para o seu bem, ao seu favor, para o seu crescimento em todas as áreas. Caso não tenha ficado muito claro, eu vou dizer agora. É importante você saber que esse vídeo
não tem o objetivo de te incentivar a ficar perto de pessoas que te fazem mal, a ficar perto de pessoas tóxicas, mas sim te trazer a reflexão para o que você pode aprender e como você pode crescer com os desafios que surgem no seu caminho. Eu acredito que você deve buscar estar em ambientes que te ajudam a crescer de uma forma mais positiva. Mas por que desperdiçar o que te aconteceu, o que te foi incômodo? Por que não aproveitar isso também? Se essa situação pode acabar te servindo de alguma forma, você pode fazer uma limonada com os limões que você acabou recebendo ao longo da sua jornada. Mas é sempre importante cultivar relacionamentos e ambientes que nos agreguem de forma positiva e que busquemos estar ao lado de pessoas que estão indo na mesma direção que a gente. Porque muitas vezes a gente se envolve em ambientes dos quais estão nos afastando de quem nós queremos ser. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é um determinado ambiente que a gente frequenta. E aí a gente fica ali, a gente não tem aqueles mesmos objetivos, mas a gente se prende ali. Às vezes, porque já passou muito tempo ali, tem determinados motivos que fazem as pessoas permanecerem em lugares dos quais fazem mal para elas. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Então, compartilhe a sua opinião comigo aqui nos comentários. Essa reflexão que a gente fez aqui hoje faz sentido para você? Você gostaria de acrescentar algo? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!